É muito mais fácil crer num Jesus construído à minha imagem, à minha semelhança e como eu preciso, do que crer num Jesus bíblico. Nós precisamos desconstruir esse Jesus que a religião construiu e pregarmos o Jesus das Escrituras. Enquanto Jesus for tratado como um comércio, o mundo nunca saberá que ele é redentor. Qual Jesus você crê? No que disseram para você crer ou no que a Bíblia revela para nós? Obrigado por você que chegou aqui no nosso canal no YouTube, Igreja Casa do Bem. Peço a gentileza que você se inscreva no canal, que você ative o sininho, também deixa aqui o seu like, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Espero que você seja abençoado e que a mensagem do Evangelho toque o seu coração. Então sinta-se em casa, sentem-se à mesa e vamos compartilhar junto o pão, a palavra de Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à Igreja Casa do Bem. Nós estamos na semana do Natal. E quando falamos de Natal, logo nós lembramos do nascimento da pessoa mais importante que o mundo conheceu. Nós lembramos do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na semana passada nós conversamos um pouco sobre o propósito do nascimento e da vida de Jesus. Falamos um pouco também sobre o que pensam as religiões e os pensadores sobre este homem divino que dividiu a história, que provocou uma mudança eterna em toda a criação. Mas há de se considerar também que não há pensamentos diferentes apenas entre os religiosos ou entre as religiões distintas ou nos pensamentos filosóficos. Também há uma diferença ou diferentes versões de Jesus entre os cristãos também. E mais do que diferentes maneiras de crer em Jesus, há também muitas formas diferentes de como os cristãos, os evangélicos, se relacionam com Jesus. E não é só hoje. No tempo de Jesus, por exemplo, as pessoas também pensavam diferente, tinham conceitos diferentes sobre quem era Jesus. No evangelho que escreveu São Marcos, no capítulo 8, versos 27 e 29, Jesus estava indo para um povoado próximo de Cesareia e no caminho com os seus discípulos, Jesus perguntou para eles: "Quem o povo diz que eu sou?" E os discípulos responderam: "Olha, alguns dizem que o Senhor é o João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias. Há alguns também que dizem que o Senhor é um profeta." Mas o que é fantástico nesse texto está na segunda pergunta que Jesus faz aos discípulos. Jesus perguntou para eles: "E vocês? Quem vocês dizem que eu sou?" Esse texto nos mostra que a preocupação de Jesus não é o que os outros pensam ou pensavam sobre ele, mas se os discípulos o conheciam, se os discípulos tinham entendido de fato quem ele era. Então, quando eu pergunto qual Jesus cremos, é para provocar um questionamento em nossas crenças sobre ele. Ou seja, o Jesus que dizemos crer é o Jesus bíblico ou é um fruto da nossa imaginação? Na minha experiência como pastor, por exemplo, eu encontrei diversas pessoas que creem e se relacionam com Jesus de formas distintas. Quando não, os conceitos sobre Jesus são completamente diferentes umas das outras. Tinham uma fé no mesmo Cristo, no mesmo Jesus, mas pensavam sobre eles de modos diferentes. Embora hoje, à primeira vista, pareça que a maioria das pessoas pensem e creem parecido em Jesus, na prática de vida e no serviço no reino de Deus, se comportam totalmente diferentes. Aí a pergunta que não quer calar: por que existe tantas faces, tantos tipos do mesmo Jesus?
Por que uma comunidade prega um Jesus, ou Jesus de um jeito, e a outra comunidade prega de outro? Por que tantas diferenças na compreensão de quem Jesus é? Embora seja difícil dar uma resposta conclusiva a esses questionamentos, eu me atrevo a dizer que essas diferenças elas acontecem por causa das experiências pessoais que muitos ouvem ou diz ter. Essas experiências são mais vivas nos corações dessas pessoas do que o conhecimento bíblico de quem Jesus é. Quer um exemplo? Vamos fazer uma análise de nós mesmos. Depois que você aceitou o desafio de servir a Jesus, quantas vezes você sentou para estudar e entender Jesus a partir dos evangelhos? Outra pergunta. Quantos livros você leu que fala ou explica a vida de Jesus? Quantos cursos bíblicos você participou na sua comunidade, por exemplo, em que o tema central era Cristo? Eu sei o que a maioria das pessoas responderão. Quase nada. E olha que tem muita gente aqui hoje com muito tempo de evangelho. Gente, é duro admitir, mas a maioria das pessoas consomem ou acredita no que o pregador diz, no que o profeta falou, e não buscam de fato conhecer Jesus, mas acreditam no que os outros disseram conhecer. É por isto que há tantos tipos de Jesus na religião evangélica brasileira. Para você ter uma ideia, uma vez eu ouvi um bispo famoso dizer que quem aceita Jesus não pode ser pobre ou continuar na pobreza, porque Jesus era rei, portanto rico. E pior, ele ainda concluiu esta frase absurda dizendo: você já viu algum rei pobre? É isso que nós vemos hoje. Um Jesus idealizado, fruto da imaginação das pessoas e não fruto do conhecimento bíblico, do Jesus bíblico. Sabe por quê? É muito mais fácil crer num Jesus construído à minha imagem, à minha semelhança e como eu preciso, do que crer num Jesus bíblico. Porque o Jesus que eu idealizo faz a minha vontade. O Jesus bíblico diz: negue-se a si mesmo. O Jesus que é fruto da minha imaginação vinga os meus inimigos. Já o Jesus bíblico nos diz: perdoa. O Jesus idealizado não me deixa sofrer. Ele me poupa de problemas. Já o Jesus bíblico nos diz: neste mundo vocês terão aflições. O Jesus que nós idealizamos, que eu idealizo, tem o melhor para mim. Já o Jesus bíblico é a melhor bênção que já aconteceu para mim. Esse Jesus idealizado é exaltado nos cultos de domingo. Já o Jesus bíblico é exaltado com a nossa própria vida todos os dias. Vocês estão percebendo por que é mais fácil criar um Jesus à nossa imagem, à nossa semelhança, do que crer no Jesus da Bíblia? Porque um Jesus idealizado segundo as nossas carências é muito melhor do que um Jesus que vem contra as minhas próprias vontades. E um Jesus idealizado segundo as nossas carências, construído para nos agradar, nos levará a um diabo e não ao Deus Pai. É por causa desse Jesus idealizado pela religião que é comum nós presenciarmos os grupos usando Jesus para fins institucionais e não bíblico. Sim, é Natal. É tempo de nós relembrarmos ou lembrarmos novamente sobre Jesus Cristo. Mas eu preciso dizer, transformaram a pessoa de Jesus num produto de marketing para encher templos. Jesus se tornou resto de fim de feira. Vai no final de uma feira.
Os comerciantes vendem o que sobrou a preços baratos para que os consumidores levem. Usam o nome do mestre para promover campanhas de prosperidade, de milagres, campanhas de conquistas. Não, nós não podemos mais aceitar isto. Nos últimos tempos, nós temos visto, gente, usarem o nome de Jesus para elegerem políticos. Então eu reforço aqui a pergunta: qual Jesus você crê? No que disseram para você crer ou no que a Bíblia revela para nós? Os discípulos de Jesus precisam dar um basta neste comércio religioso no Brasil. Nós precisamos desconstruir esse Jesus que a religião construiu e pregarmos o Jesus das Escrituras. Senhores e senhoras, não aceitem mais usarem o nome de Jesus para fins institucionais, financeiros, político ou para qualquer outro fim que não seja para a glória do seu próprio nome, Cristo. Vamos pregar, vamos denunciar todo discurso que inferioriza, que faz de Jesus um produto em que os crentes gananciosos querem consumir. Jesus não é bolsa de valores e nem palanque de negócio. Jesus não é caderneta de poupança ou um solo de investimento. Jesus é Deus encarnado. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Nós não vamos à presença de Jesus para negociar benefícios. Nós estamos na presença de Jesus para adorá-lo e servi-lo com a nossa própria vida. Senhores e senhoras, enquanto Jesus for tratado como um comércio, o mundo nunca saberá que ele é redentor. Os nossos encontros, por exemplo, se tornaram uma romaria, uma procissão religiosa. Apenas um Jesus de cantata de Natal, de presépio, de encenação. É por isto que os índices de criminalidade, de abuso infantil, de divórcios, de corrupção, de fome, só crescem no mundo, inclusive entre os crentes. O Jesus bíblico já não é mais anunciado. E se não houver um anúncio real da cristologia bíblica, o povo perecerá. Porque como? Como haverá uma igreja saudável e, por consequência, uma família saudável se não houver um conhecimento do Cristo, um conhecimento real de Jesus de Nazaré? Nós ainda estamos indo para os cultos para que Jesus mude as nossas vidas. Mas é o contrário. Nós deveríamos ir para as nossas comunidades, para o culto, para conhecer Jesus. Porque a nossa vida só muda se conhecermos Jesus e a sua santa e bendita vontade. É o que está escrito em João capítulo 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade mudará vocês. Que verdade? Esta verdade, dita por Jesus e não expressa por um político. Que verdade que é esta? A verdade não é um discurso. O conhecereis a verdade está falando de uma pessoa, de Jesus de Nazaré. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso quer dizer que Jesus não provoca mudanças. Ele, Jesus, é a própria mudança. Quando nós conhecemos quem é Jesus, de verdade, tudo muda. Quando eu estou falando desse texto, conhecereis a verdade, quando eu estou falando de conhecer a Jesus, eu não falo de um conhecimento meramente intelectual. Um conhecimento racional apenas. Tipo, agora eu já sei, está tudo resolvido. Não.
O termo grego conhecer, em João 8,32, que nós citamos aqui, traz a ideia de intimidade. É uma expressão idiomática judaica usada para descrever a relação sexual entre um homem e uma mulher. Olha a profundidade do que é conhecer Cristo. Isso significa que conhecer Jesus é conhecê-lo no íntimo do nosso ser, no profundo do nosso coração, nas nossas entranhas, na nossa intimidade. É por isso que quando me perguntam, Elter, como que eu faço para entender a Bíblia? Geralmente eu respondo, leia pelo menos 3 vezes inteiros 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque são estes livros que tratam da biografia de Jesus. Entendendo o Evangelho, a vida de Jesus, os Evangelhos, isto nos ajudará a entender com mais facilidade todo o restante das Escrituras. É por isto que Natal não pode ser apenas uma celebração do nascimento de Jesus, mas fundamentalmente um tempo de reflexão e de busca para conhecê-lo ainda mais. Agora, por que temos que conhecê-lo? Por que nós devemos conhecer Jesus? A necessidade de conhecer Jesus é porque o convite do Evangelho para nós é reproduzirmos Jesus entre os homens. Como eu posso ser um exemplo de Cristo para as pessoas se eu não conheço o Cristo que eu digo crer, ou que eu digo seguir? No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 26, nos diz que em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados ou conhecidos como cristãos. Por que chamados de cristãos? Porque foram identificados como seguidores de Cristo, como pequenos cristos na terra. É por isto que a igreja, ela é a extensão de Jesus de Nazaré entre os homens. Ninguém pode dizer eu sou cristão apenas porque acredita em Jesus. Somos cristãos quando Jesus Cristo é visto em nós e no nosso comportamento. Agora, como que Cristo é visto em nós? Pelo poder? Pelos bens que nós possuímos? Pelas conquistas? Pelos dons? Não. E é muito comum dizerem, Deus está com aquela pessoa porque olha o tanto de bênçãos que ela recebe. Não. Não caia nisto. Eu convido você a ler Salmos de número 73 e você vai entender o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que segundo o Evangelho de Jesus Cristo, Cristo ele é visto em nós no amor que praticamos para com o outro. E não sou eu que estou dizendo, o próprio Jesus, o próprio Mestre disse isso. Ele disse em João capítulo 13, verso 35, nisto todos conhecerão vocês, e conhecerão e saberão que vocês são os meus discípulos. Como? Se vocês amardes uns aos outros. Como que o discípulo de Jesus, ou os discípulos de Jesus, são identificados? No tanto que ele ora? No tanto que ele lê a Bíblia? No tanto de culto que ele participa na semana? Não. Os discípulos de Jesus são conhecidos pelo tanto que ama. E qual é a maior característica do amor? O serviço ao próximo. Em Mateus capítulo de número 20, os versos 28 a seguir, por aí, Jesus disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida, dar a sua própria vida. Em Marcos, no capítulo 10, verso 44, Jesus diz que qualquer dentre vós que quiser ou desejar ser o primeiro, seja servo de todos. No Evangelho de Jesus, os que avançam são os que ficam por último. No Evangelho de Jesus, os que são honrados são aqueles que levantam para servir. Vocês perceberam que Jesus disse qual era a sua missão, a missão dele? Servir.
E depois disse que eles, discípulos, deveriam reproduzir este serviço. Qual? Ser servo de todos. O ministério de Jesus não pode ser apenas admirado. Ele também deve ser copiado, reproduzido. O ministério de Jesus não é meramente histórico. Seu ministério é eterno. Começou no Pai, se revelou em Jesus e continua pelo Espírito Santo na igreja através de nós. Jesus não deixou nenhuma herança monetária. Jesus não deixou nada escrito. Jesus apenas deixou um legado, um exemplo. E nos disse e nos instruiu dizendo, a igreja é a continuidade, deve ser a confirmação e continuidade do legado de Jesus na terra. Mas o problema é que a igreja atual trata Jesus como redentor e quase nada como educador. Lembrem-se, um dos ofícios de Jesus é ser mestre. O que isso quer nos dizer? Ele não veio apenas para nos salvar. Ele veio também para ensinar como o homem deve viver. Eu vou repetir para você. Jesus não veio apenas nos salvar. Jesus também veio nos ensinar como o homem deve viver. Jesus foi a reprodução do seu Pai. E nós, igreja, precisamos ser a reprodução de Jesus na terra. Em João 14, 9, ele disse, Jesus, aos seus discípulos, quem vê a mim, vê o Pai. Em outras palavras, eu faço exatamente o que o Pai faria entre vocês. E vocês devem fazer exatamente o que eu faria entre vocês. Jesus não é apenas um Deus para ser adorado. Ele é a referência do tipo de gente que o Pai espera que sejamos. É por isso que quem conhece a Jesus, o Jesus dos Evangelhos, que abriu mão do poder para servir, não pisa nas pessoas para se sentir melhor. Quem crê em Jesus recusa as primeiras cadeiras. Quem é discípulo de Jesus não quer saber de holofotes, rejeita as placas de bronzes de honra ao mérito. Sim, os discípulos de Jesus abrem mão das honrarias dos homens para serem honrados por Deus no serviço do seu reino. Isto é uma atitude que todo cristão deveria tomar no Natal. Ter o mesmo comportamento de Jesus. Não é apenas reverenciá-lo e adorá-lo, é também reproduzir a sua vontade entre os homens. Este foi o convite de Paulo aos irmãos de Filipenses, no capítulo 2, verso 5, quando ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual sentimento? Podendo ter a glória, preferiu se humilhar, se fazer servo, para servir todos os homens. O tipo de gente que nós desejamos ser, revela se Cristo habita em nós ou não. Aprenda essa verdade aqui, filho e filha de Jesus. Mesmo sendo bom, fazendo tudo para agradar o Pai, Jesus sofreu na pele e também nos alertou que ser uma extensão de Jesus na terra não traz honras, riquezas, elogios, aplausos. Não. As Escrituras dizem que Jesus só amou. Apenas isto. Viveu para amar. Curou enfermos, atendeu pecadores, foi amigo de pobres, perdoou pecados, abraçou crianças. Resultado? Foi perseguido, maltratado, chamado de demônio e, por fim, assassinado sem culpa.
Não podemos crer em Jesus só porque ele ressuscitou, mas também crer nele porque diante da tortura, das traições, do cancelamento público, nos serviu até o fim. Lembro hoje também a sentença eterna de João 13:1, e ele os amou até o fim. Sabendo disso, parece que ser cristão não é bom. Não é tão bom assim. Mas lembre-se que mesmo que você tenha feito bem, amado, servido com inteireza, e mesmo assim ter sofrido com a ingratidão ou qualquer outra injustiça, lembre sempre da fala de Jesus de Nazaré aos seus discípulos, em Mateus 5, do 11 e 12, versos 11 e 12. Bem-aventurados serão vocês, quando que por minha causa os insultarem e perseguindo, levantarem contra vocês todo tipo de calúnia. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a vossa recompensa no céu. Todo cristão que, como Jesus, servir e amar até o fim, o encontrará para viver eternamente com Ele. Então, quando me perguntam em que Jesus eu creio, eu logo respondo. Eu creio num Deus que abriu mão de ser Deus para se tornar um homem e servir a todos com amor. Porque nos evangelhos eu descobri que Jesus marcou a história não porque foi um homem de sucesso, mas porque demonstrou ser gente, humano, amando as pessoas sem fazer qualquer tipo de distinção. Sim, ele frequentou jantares, festas, becos, baladas. Eu creio no Jesus das Escrituras porque ele se aproximou de prostitutas e impostores. Parou para ouvir aflitos, tocou em doentes, considerado imundos inclusive. Abraçou crianças, perdoou ofensores, como no último dia, dizendo: Pai, perdoe porque eles não sabem o que fazem. Se entregou à morte por todos os homens. Quem é este homem? Vão perguntar os perplexos. Como encontrá-lo? Onde encontrá-lo? Perguntam os angustiados de alma. Talvez hoje eu responderia assim, com amor e tremor. Quer encontrar Jesus? Ele é visto nas ações dos seus discípulos, que entenderam o exemplo deixado pelo seu mestre, quando lavando os pés dos discípulos disse: eu vos dei exemplo, para que, como eu fiz, vocês também façam. É este Jesus que eu creio. Então, tenham todos um Feliz Natal, boas festas. Eu quero fazer um desafio. Quando vocês forem jantar em família, faça o seguinte: pegue o prato de quem estiver mais próximo de você. Na hora da ceia, sirva ele. E se ele perguntar para você assim, ou ela: por que você está me servindo? Dê um sorriso e responda: foi o Jesus do Natal que me ensinou a fazer isto. Este é o Jesus que eu creio. Este é o Jesus do Natal.